mundo conseguiu achar? Mateus 18. Vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 35. É uma passagem muito conhecida, então diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, a partir do 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado com um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão sobre ele, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo, para que eu te pague. Então ele, porém, não o quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, antes que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devia tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor entregou-o na mão dos verdugos, ou na mão dos torturadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes a cada um a seu irmão segundo as suas ofensas. Até aí, pode se assentar, em nome de Jesus. Amém, que o Espírito do Senhor fale através de mim. Amém. Bom, capítulo 18 de Mateus fala sobre um dos discursos de Jesus. Jesus aqui nesse capítulo especificamente fala sobre quem é maior ou quem vai ser maior sobre o reino dos céus. E no primeiro versículo do capítulo 18 fala o seguinte: os discípulos estavam brigando entre eles para perguntar: Mestre, quem vai ser o maior no seu reino? Acredito que os 12 estavam disputando entre eles. João falando: não, eu sou maior do que todo mundo porque eu tenho mais intimidade com o mestre. Pedro falando: não, Jesus me deu a liderança do colégio dos apóstolos, então eu vou ser o maior do que todos. E André falando: não, mas eu fiz isso. Bartolomeu: não, eu fiz aquilo. Então havia uma disputa, uma guerra para saber quem que era o maior. E eles foram perguntar para Jesus: Jesus, quem será o maior no teu reino? Quem será o maior no reino dos céus? E Jesus pega uma criança ali na hora, coloca essa criança no colo e fala: aquele que se converter, se tornar como qualquer criança, como uma dessas aqui, será maior no reino de Deus. Então nós, depois de convertidos, se quisermos ser grandes, temos que nos tornarmos como criança. Aqui tem um tema muito complicado, porque as pessoas acham que ser como criança é ser um mongoloide. É ser uma pessoa que não tem responsabilidade, é ser uma pessoa totalmente descompromissada com a realidade cristã. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ser como criança aqui é ter o coração, como foi falado aqui mais cedo, é o coração de uma criança. Como, por exemplo, os pais aqui, toda vez que os seus filhos fizeram alguma besteira, você teve que disciplinar eles. E na hora eles ficaram com muita raiva: eu não quero falar com você não é minha mãe, você não é meu pai, some daqui e tal. Depois de um tempo ele esquece, como se nada disso tivesse acontecido. É nesse sentido que Jesus está falando, é ter um coração de criança a esse ponto. De você ter um coração perdoador nesse sentido, nesse ponto. É nesse sentido que o Senhor está falando. Jesus está falando aqui da pureza do coração inocente da criança. E num determinado momento desse discurso que eu acabo de ler, Pedro interrompe o discurso de Jesus e pergunta: Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que me ofende?
Até quantas vezes? Pedro fala assim, eu tenho que perdoar até 3 vezes? Até 3 vezes é meu limite de perdão? Por que Pedro fala 3 vezes? Porque na lei fala que o Senhor perdoará o pecado de Israel por 3 vezes. Na 4ª vez ele vai exercer o juízo. Então Pedro, para mostrar que ele era muito crente, muito leitor da Bíblia, ele fala, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão até 3 vezes? Mas Pedro vai ainda mais, ainda além. Porque Pedro sabia do caráter exigente de Jesus. Pedro sabia da sua excelência. Então, Pedro colocou, não, Senhor, eu sei que a lei é até 3, mas eu tenho que perdoar até 7 vezes? Olha como é que eu sou, assim, maravilhoso. Olha como é que eu sou fantástico. Até 7 vezes? Jesus fala, não, Pedro, até 70 vezes 7. Eu acho isso fantástico de Jesus. Jesus tem uma habilidade extraordinária de quebrar as nossas 2 pernas. Claro que no sentido figurado. Quando a gente sempre chega, olha Jesus, olha como é que eu sou, olha como é que eu fiz isso, Senhor. Olha que lindo que eu fiz, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, porque eu sou bom mesmo. Eu falei assim, não, meu filho, não é assim não. Não é assim. Não é assim. Provavelmente a Bíblia não fala, mas Pedro, ele podia estar passando algum problema nesse tipo. Eu quero falar um pouquinho, não vou pregar sobre isso, porque o texto é autoexplicativo, mas eu quero falar um pouquinho, comentar com você sobre essa parábola. Jesus fala que o reino de Deus é como um reino, que o rei um dia resolveu pedir contas dos seus servos. Por quê? Porque ele quis pedir contas dos seus servos. E os servos foram trazendo os devedores, até que chegou um, que a Bíblia fala que ele devia aproximadamente 10.000 talentos. Eu fui procurar quanto que é esse 10.000 talentos. Cada talento existe uma variação de peso. Um talento podia variar entre 26 a 36 quilos de ouro. Então, eu coloquei uma média, um padrão de 30 quilos. Então, eu fiz o cálculo. Peguei a cotação do ouro de hoje, fiz o cálculo quanto seria essa dívida hoje. Se essa pessoa tivesse essa dívida para um rei, quanto essa dívida seria. Fiz 2 cálculos. O cálculo final que eu cheguei, o primeiro foi em dólar, e o segundo foi em real, mas eu vou falar logo o valor em real para ficar mais claro. O valor desse homem, se fosse corrigido para os valores de hoje, seria um valor da dívida de 44 bilhões e 175 milhões de reais. Convertidos, retinho, convertidos nos valores de hoje. Então esse homem devia para esse rei 44 bilhões de reais, 175 milhões de reais. Essa era a dívida desse homem. E o rei falou assim, olha, você me deve, eu quero que você pague essa dívida. Aí o servo, sem condições de pagar, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho condições de pagar. Não, você vai ter que pagar minha dívida, vou te vender como escravo, vou vender a sua mulher, o seu filho, para pagar a sua dívida. Que não dava nem para pagar nem os juros isso aqui, nem os centavos dava para pagar. Aí ele se ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que ele, o rei, movido de íntima compaixão, perdoa a dívida desse homem. Ele vai embora feliz daquele palácio. Ele indo embora, ele encontra uma outra pessoa, um amigo dele, um colega de trabalho, eu acredito, que devia 100 denários. Cada denário, o denário era o valor de um salário por dia. A pessoa trabalhava e recebia 1 denário por dia. Então, a gente entende que esse homem devia 100 dias de trabalho para esse amigo. Peguei também, fui pesquisar. O valor que ele devia desse homem, 100 denários, hoje, são 400 gramas de prata. Então, o valor que esse homem, que esse amigo devia para o primeiro servo que foi perdoado, era de R$ 70,40. Só isso. R$ 70,40. Aí o servo que devia R$70 falou para o primeiro servo que recebeu um perdão de 44 bilhões. Por favor, seja generoso comigo que eu vou te pagar. A mesma súplica que o segundo servo fez, o primeiro servo também fez. A mesma súplica. Mas a Bíblia fala que o primeiro servo que foi perdoado, o servo que foi perdoado, não quis. O texto é bem claro, ele não quis. Não, você me deve, você me deve.
Então eu vou te colocar na prisão até você me pagar essa dinheirama toda que você está me devendo, R$70. E os moradores ali daquela região ficaram sabendo disso, foram falar para o rei. E o rei mandou ele chamar ele e deu uma bronca nele, falando o seguinte: olha, eu não te perdoei uma enorme dívida impagável? Você não tinha condições de perdoar o seu irmão que te devia 100 denários? Agora, porque você não perdoou o seu irmão, eu vou te colocar na prisão até que você pague até o último centavo da sua dívida. Até o último centavo. A gente pode até pensar, nossa, que absurdo, né? A pessoa recebeu um perdão tão grande desse e não perdoar R$70, que é um absurdo, gente. Né? Olha, se eu tivesse devendo 100, já estava dando glória a Deus, aleluia, pelo perdão. Né? Graças a Deus não devo ninguém, aleluia. Mas se devesse, tivesse perdão, seria muito grato. Vamos transportar isso para hoje? Vamos colocar para a nossa realidade hoje? Quem é o rei? O rei é Jesus. O rei é Jesus. O reino aqui é o reino de Deus, o reino dos céus. E a Bíblia fala que Deus vai pedir conta de cada um. Deus vai chegar um momento que vai me chamar, vai te chamar para prestar contas. E Ele já fez isso uma vez. Já fez isso. Quando Ele nos chamou diante dEle, para fazer, olha, isso você está me devendo, isso. O que a gente fez? Senhor, me perdoa, porque eu não tenho condições de pagar. Então, quando o rei foi anunciando o que nós devíamos, nós fomos no sentido culpado pela nossa dívida. O que foi isso? É quando você veio à igreja e foi pregado o evangelho para você. Quando o rei estava anunciando a minha sentença, o que eu devia, representava ali o pregador da noite, que falava da pregação do evangelho, o quanto eu e você somos devedores no reino de Deus. Somos devedores. E nós fomos tomando consciência do tamanho do rombo da dívida que eu e você devemos para Deus. E no final da mensagem, o pregador fez o apelo. Você fala: Senhor, eu não tenho condições de pagar essa dívida, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu não tenho condições de me salvar, eu não tenho condições de levar uma vida santa, eu não tenho. Não tem, e nenhuma pessoa aqui tem. Fazer uma perguntinha básica. A Bíblia fala, um dos mandamentos é não dirás falso testemunho. Quem nunca mentiu aqui? Levanta a mão. Todo mundo já mentiu, né? Até aquelas famosas, entre aspas, mentira branca, né? Todo mundo já mentiu. Mas só que, para eu ser salvo e para você ser salvo, vamos colocar antes de Jesus. Para qualquer pessoa ser salva antes de Jesus, no Velho Testamento, eu e você tínhamos que cumprir toda a lei. Toda a lei significa 612 regras. 612 regras que não podiam ser quebradas, desde o primeiro dia do meu nascimento até o meu último dia de vida. Se eu conseguir fazer isso, eu ia para o céu. Mas a gente não consegue mentir um dia. Como é que faz? Não tem jeito. Aí foi apresentado os nossos pecados e chegamos diante do rei, fala: Senhor, eu não tenho condições de me salvar, me perdoa, em nome de Jesus. Jesus, movido de íntima compaixão, por isso que ele veio à terra, porque ele veio pagar uma dívida que não tínhamos condições de pagar, ele veio e perdoa a nossa dívida. Nós todos satisfeitos? Nossa, que maravilha! Eu saí do estado de pecado, eu saí do estado de condenação, agora tenho uma vida eterna e vou morar eternamente com Deus. Olha que maravilha! Mas durante a nossa saída do castelo, a gente encontra um conhecido nosso. A gente encontra um conhecido que nos deve. Essa dívida aqui não é uma dívida financeira, mas essa pessoa aqui faz alguma coisa que nos entristece, nós queremos que essa pessoa pague. Ah lá o que ela fez. Ela não vai pagar não. Ah lá. Tomara que Deus mova a mão dele. Ai, age Jesus, move a tua justiça, Senhor. Durante a nossa caminhada, sempre encontramos pessoas que vão nos entristecer. Ou vamos entristecer alguma pessoa, isso é normal. Mas aí, muitas das vezes, já aconteceu comigo, de eu pegar e ser aquele como primeiro servo perdoado.
Miserável, você vai pagar o que você está me fazendo. E eu levo até as últimas consequências essa ofensa. Ah, mas ele fez só isso. Não interessa. Ele me deve e tem que pagar. E quantas das vezes eu e você não levamos até as últimas consequências, ofensas que outras pessoas nos fazem? Seja ela que tipo de ofensa for, levamos até as últimas consequências disso. Aí eu te pergunto, mas Deus não te perdoou? Jesus não te perdoou uma dívida que era impagável? Como é que você não consegue perdoar uma dívida tão pequena como essa? Está vendo como é que o quadro se inverte quando eu e você nos colocamos na situação? Aí você pode estar pensando, mas é diferente. Não, não é diferente. Você tinha uma dívida impagável, uma dívida de 44 bilhões e outra pessoa te devia só R$70. Agora eu te pergunto, o que é essa birra dentro do seu coração comparado à eternidade? O que é essa mágoa dentro do seu coração que você tem nutrido por anos e anos e anos e anos, comparado à eternidade com Deus? Te faço outra pergunta. O que é 90 anos, 100 anos, 70 anos comparado à eternidade? Nada. Não é? Nada. Nada, nada, nada. E o rei fica sabendo dessa nossa atitude, que nós não perdoamos os nossos irmãos, os nossos conservos, por causa de uma dívida tão pequena. E o que os servos do rei fazem? Vão até no rei e falam, rei, olha, aquele servo que você perdoou, não perdoou o outro irmão dele. Não perdoou o irmão que devia tão pouco. O que vai acontecer? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Deus vai nos chamar, agora de forma presencial. Olha, eu te perdoei uma dívida tão grande, rapaz. Por que você não perdoou aquela dívida tão pequena? Por que você não perdoou aquela dívida? Por que você não perdoou aquela briga? Agora, por causa disso, você vai ficar preso e vai me pagar até o último centavo. E Jesus não vai colocar a gente numa prisão, não. Jesus nos colocará no inferno eterno que arde com fogo e enxofre. Né? Pesado, né? Mas como pode? Como pode? Mas é só uma coisa pessoal. O que tem a eternidade a ver com isso? O que tem a ver que a ação de Deus, ela é condicionada à nossa ação. Ou você nunca parou para pensar isso? Como, por exemplo, separei 2 textos aqui, em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso. Você já orou isso várias vezes, você talvez não tenha percebido, mas você vai perceber agora, quando Jesus fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que você está falando com essa oração? Senhor, você me perdoa da mesma maneira que eu perdoo aquele que me ofende. Olha como é que o negócio é grave e sério. Você está falando, Senhor, olha o que você está falando. Você está falando assim, Senhor, você pode me perdoar da mesma maneira que eu perdoo aquele que vem contra mim. Outro texto também está lá em Mateus 5,7, nas bem-aventuranças, fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, se eu for misericordioso, Deus vai ser misericordioso comigo. Agora, se eu não for misericordioso, Deus também não será misericordioso comigo. Porque a ação de Deus, ela está intimamente ligada à nossa ação. Mas o primeiro servo, aquele que foi perdoado, ele poderia muito bem chegar, ele foi perdoado da primeira vez, mas as pessoas não sabiam disso. Ele poderia muito bem sair do palácio, só as pessoas que estavam no palácio sabiam disso. Ele poderia muito bem chegar fora do palácio e falar assim, olha, você está devendo o rei. Você está devendo o rei. Você não pode comprar nada porque você está devendo o rei. Ele podia falar muito bem para aquele cobrador, não, mas o rei perdoou a minha dívida. O rei perdoou a minha dívida. É a mesma coisa hoje.
Quando o diabo vem falar dos meus pecados e dos seus pecados, você não pode ministrar diante do Senhor. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo porque você deve diante de Deus. Se eu e você recebemos o perdão de Jesus da cruz do Calvário, você pode falar: o meu rei me perdoou. Meu rei me perdoou. Não tem nenhuma cobrança contra mim. Não há nada, não há nenhum pecado contra mim, porque Deus, o Senhor, me perdoou. Mas essa oração, infelizmente, não vale de nada se o meu coração está preso a sentimentos a outras pessoas. Se eu prendo alguém dentro do meu coração. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Uma vez na minha casa, eu cheguei a brigar com meu pai há um tempo atrás, que eu fiquei durante muitos anos sem falar com ele. Muitos anos. Até que o Espírito Santo sempre falava comigo: fala com seu pai. Eu não vou falar, não quero falar. Ele que fez isso, eu não vou falar. Até que chegou num ponto que o Espírito Santo falou assim comigo: qual foi a briga? Qual foi o motivo da briga? Ah, Senhor, foi por causa de... Não foi por causa disso não. Ah, foi... E também não foi por causa disso não. Eu fui tentando arrumar motivos por causa da briga, mas eu não conseguia achar. Ou seja, passou tanto tempo que eu não tinha mais motivo. Aí eu tive que dar a cara para Jesus. Falei assim: Jesus, eu nem lembro mais do motivo. Aí Jesus falou assim para mim: se você não lembra mais do motivo, por que você está prendendo ele dentro do seu coração? Aí eu falei: é verdade, Senhor, não tem motivo para ficar prendendo ele. Calcei minha cara, fui lá falar com meu pai. Fui. Entendeu? Então, o ressentimento é uma prisão que o Senhor quer nos libertar. O diabo sabe dessa realidade espiritual. O diabo quer que você se mantenha amargurado. O diabo quer que você se mantenha carrancudo. O diabo quer que você se mantenha preso nessa prisão, porque ele sabe que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. É muito fácil perdoar? Não, é dificílimo. Ninguém acorda de manhã com aquela vontade de se dar aquela espreguiçada na cama. Ah, rapaz, nossa, acordei com a vontade de perdoar hoje. Ninguém acorda com essa vontade de perdoar. Menino, olha, nossa, vou correr, vou fazer uma esteira, vou na academia fazer almoço, depois vou perdoar fulano, ciclano e beltrano. Não tem. Isso não tem. Você não vai acordar com vontade de perdoar, porque essa vontade não é nossa. Essa vontade não é gerada dentro do coração do homem, não é. Então é só Deus, na pessoa do Espírito Santo, pode gerar isso em mim e isso em você. Isso. Então, não é uma opção, é uma obrigação, é um mandamento. Somente através de Jesus podemos viver uma vida livre de culpa. Somente em Jesus podemos viver uma vida livre de culpa, livre de remorso. Somente através de Jesus podemos gerar o nosso caixa emocional. Eu, em nome de Jesus, querido, eu espero que você, quando for no velório, infelizmente é horrível, mas você vai ter que ir algumas vezes. Quando você chegar lá no velório e ter que se deparar com aquele corpo que estará inerte, sem vida, eu espero que dentro do seu coração não venha um sentimento de culpa. Não venha a seguinte frase no seu coração: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não corri atrás? Eu não quero de coração ter que ouvir isso de você em determinados velórios. Que o sentimento que esteja no seu coração naquele momento seja apenas os sentimentos da saudade. Apenas esse. Não o sentimento da culpa, não o sentimento do remorso. Porque a vida passa. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 27. Hoje, dia 27 de novembro de 2018, nunca mais vai voltar. Às 8 horas e 45 minutos desse dia, nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Em nome de Jesus.
que eu e você possamos viver uma vida que no meu caixa emocional esteja zerado. É difícil? Muito. Somente a ação do Espírito Santo do Senhor pode fazer isso. Todas as vezes que eu tive que pedir perdão e todas as vezes que eu tive que liberar perdão, foi só por causa da graça de Jesus. Só por causa disso. Você na vida tem duas opções. Você tem a opção de ser feliz ou de estar com a razão. Eu tive a opção de muitas vezes estar com a razão, muitas vezes. Mas eu escolhi ser feliz. E graças a Deus, tenho sido feliz até o dia de hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Não sei se você tem uma dívida com alguém. Não sei se o Espírito Santo trouxe alguém na sua mente. Se trouxe, dê graças a Deus, porque o Espírito Santo quer perdoar você da mesma maneira que você perdoa aquele que tem dívidas com você. Em nome de Jesus.